Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal para vocês. Vamos falar sobre o assassinato de Abraham Lincoln. Os Estados Unidos sempre foi um país que influenciou muito a nossa cultura, desde filmes, livros e pessoas famosas. E foi através disso que houve grandes mudanças que influenciaram diretamente a nossa história. Muitos destes contextos evoluíram para tudo o que temos hoje, inclusive nossa liberdade. Hoje eu vou contar para vocês sobre o assassinato do presidente americano Abraham Lincoln. Para quem não sabe, Abraham Lincoln ele foi o 16º presidente norte-americano, governando de 1861 a 1865. Foi em seu governo que ocorreu a famosa Guerra Civil Americana, conflito causado pela não aceitação da vitória de Lincoln pelos estados sulistas na eleição presidencial de 1860. Lincoln foi ficando marcado também como o presidente que decretou a emancipação dos afro-americanos nos Estados Unidos. Ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, em uma fazenda próxima da cidade de Hodgenville, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Ele foi um dos 3 filhos do casal formado por Thomas Lincoln e Nancy Hawkes Lincoln. Os irmãos de Abraham se chamavam Sarah e Thomas, que acabou infelizmente morrendo ainda na infância. A família de Lincoln possuía algumas terras em Kentucky, das quais tiravam seu sustento, mas problemas sobre a posse delas levaram Thomas a perdê-las para o estado. Por esse motivo, a família acabou se mudando para o estado da Indiana em 1816, e lá, Thomas exerceu diferentes empregos como forma de sustentar a sua família. A família de Lincoln sofreu um forte baque quando Nancy Lincoln, a mãe de Abraham, acabou falecendo em 1818. Acredita-se que a causa da morte tenha sido a doença do leite, que era uma enfermidade que atingia pessoas que consumiam leite ou carne de bovinos contaminados por alguma toxina. No caso da senhora Nancy, falava-se em tremetol, que é uma toxina encontrada em uma planta na região de Indiana. Esse baque foi em parte remediado quando o Sr. Thomas Lincoln acabou se casando com Sarah Bush Johnston, que seria uma viúva de Kentucky. Falava-se que o relacionamento dela com Abraham era muito bom, sendo ela uma grande incentivadora no hábito de leitura do jovem Abraham. Neste período de sua vida, boa parte dos aprendizados do Sr. Abraham foi fruto do seu próprio esforço, pois ele teve uma educação formal por um período muito curto de tempo. Em Indiana, a família de Lincoln também chegou a ter terras, e Abraham ajudava o pai no trabalho braçal. Entretanto, o trabalho na fazenda não era um ofício do agrado de Abraham, que preferia leituras e estudos. O primeiro emprego dele foi em uma balsa, e depois que ele retornou, seu pai decidiu se mudar para Illinois. Em 1831, Lincoln se mudou para Nova Salem, residindo lá por cerca de 6 anos, e realizando diferentes ofícios pela cidade. Em 1832, ele chegou a se alistar no exército para participar de um conflito contra os nativos norte-americanos, mas não chegou a ser enviado para combate. Na década de 1830, Lincoln decidiu entrar para a política e antes de se alistar já havia manifestado seu desejo de ocupar um cargo na política local. Em 1832, ele tentou ingressar na Assembleia Geral de Illinois, mas acabou fracassando. 2 anos depois, ele tentou se eleger para a Casa de Representantes de Illinois, que seria uma espécie de Câmara de Vereadores. A candidatura de Lincoln se deu pelo partido Whig, sendo uma candidatura de sucesso. O Sr. Lincoln atuou como representante nesta casa de 1834 até 1842, período no qual ele dividiu seu tempo entre a política e a advocacia, onde começou a estudar direito a partir de 1836. Já no ano de 1846, a carreira política de Lincoln deu um salto com sua eleição para a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, em Washington. Lincoln teve um mandato em Washington até o ano de 1849 e não procurou se reeleger.
Na época, ele já tinha se manifestado as suas posições contra a expansão da escravidão para os novos territórios, que eram novas terras conquistadas ou compradas pelos Estados Unidos. E ele foi um crítico ferrenho na Guerra México-Americana. Depois do seu mandato, Lincoln se decidiu a sua carreira de advogado. Na década de 1850, ele foi uma década de tensão na história norte-americana, pois o debate acerca da escravidão era central, sobretudo na questão da sua utilização nos novos territórios, pois os nortistas não concordavam com a expansão do escravismo para outros estados, e os sulistas eram defensores da escravidão em todo o país. O debate chegou a um ponto crítico quando foi aprovada a Lei Kansas-Nebraska, que permitiu que a escravidão fosse levada para os territórios de Kansas e de Nebraska. Baseando-se na liberdade individual dos cidadãos, esta lei de 1854 foi responsável por causar uma forte divisão no interior do partido Whig, fazendo com que dissidentes e defensores da abolição se reunissem em um novo partido, o Partido Republicano. Lincoln era um dos grandes nomes dos republicanos e entre 1858 e 1859 retornou à política para disputar uma vaga para o Senado, mas foi derrotado pelo Sr. Stephen A. Douglas em 1860. A convenção republicana decidiu que Abraham Lincoln seria o candidato do partido na disputa da presidência dos Estados Unidos. Foi uma disputa bem tensa, mas os votos democratas foram divididos entre dois candidatos, entre Stephen A. Douglas e John Breckinridge. Houve ainda um quarto candidato chamado John Bell, mas o resultado foi a vitória do Sr. Abraham Lincoln. O candidato republicano teve cerca de 40% dos votos e 180 dos 303 colégios eleitorais. A vitória de Abraham Lincoln desagradou aos estados sulistas, em virtude de suas opiniões contra a expansão do trabalho escravo para os novos territórios. Lincoln não tinha as opiniões mais radicais, mas ainda assim era visto como um desagrado pelos sulistas que o taxavam de abolicionista radical. Os estados sulistas começaram então a ameaçar e a se separar da União, que formava os Estados Unidos. Abraham Lincoln manifestou que responderia militarmente qualquer tentativa de separatismo, mas a ameaça não surtiu efeito. Então, em 1861, a Carolina do Sul, Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia e Texas declararam a sua separação dos Estados Unidos. Esses estados anunciaram a formação dos Estados Confederados da América, nomeando um novo presidente. Aí estava instaurada um dos grandes conflitos que marcaram a história dos Estados Unidos. Agora vamos falar sobre a sua morte. Depois deste conflito, os Estados Unidos passaram pelo período de reconstrução, o momento em que foi realizada a reconstrução do Sul, a restituição dos seus direitos políticos e a consolidação da emancipação dos afro-americanos. Abraham Lincoln tinha uma posição mais moderada, mas muitos dos congressistas da União demandavam punições pesadas para os sulistas. Esta questão foram debatidas no segundo mandato presidencial de Lincoln, que se iniciou em 1865 com a vitória dele na eleição presidencial em 1864, quando ele derrotou o democrata George B. McClellan, com margem realmente expressiva. As feridas da guerra ainda eram muitas, e isso se tornou visível com as conspirações que surgiram contra o presidente, pois muitos ex-confederados articularam um plano de sequestro que não avançou e um plano de assassinato, pois o plano de assassinar o presidente foi colocado em prática por John Wilkes Booth, que era um ator e também um espião dos confederados. Ele acabou se juntando com outras pessoas para tramar a morte de Abraham Lincoln, colocando este plano em ação no dia 14 de abril de 1865. Na ocasião, o presidente Abraham Lincoln estava em um teatro em Washington. Logo, ele acabou sendo atingido com um tiro na cabeça e faleceu através dos ferimentos de bala no dia 15 de abril. O assassino, John Wilkes Booth, foi encontrado dias depois em uma fazenda na Virgínia e foi morto após resistir à prisão. Outras 8 pessoas que foram presas por participar da conspiração contra a morte do presidente
Dessas 4 foram condenadas à morte por enforcamento. Bom, para quem não sabe, este assassino ele atuava muito como ator teatral. Enquanto assistia a peça Nosso Primo Americano no Teatro Ford em Washington, ele acabou tomando um incrível tiro na cabeça durante a peça, sendo que o Sr. Lincoln acabou morrendo no dia seguinte às 7h22 da manhã na cidade de Peter Jones, em frente ao teatro. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. Seu funeral e enterro marcaram um longo período de luto nacional, pois com todos os seus ideais ele acabou criando leis que são utilizadas até hoje, para acabar justamente, com a disseminação racial e uma espécie de apartheid que ocorria nos Estados Unidos. Ocorrendo perto do final da Guerra Civil Americana, o assassinato de Lincoln foi parte de uma maior conspiração planejada para justamente reviver a causa confederada, eliminando os 3 oficiais mais importantes do governo dos Estados Unidos. Estes conspiradores, mesmo com o intuito de acabar com a vida do presidente, não conseguiram destruir todos os ideais de liberdade que tinham os americanos. Além da morte de Lincoln, a trama acabou falhando, pois tudo isso e o suposto atacante de Johnson ficou bêbado em vez de matar o vice-presidente, pois houve outras conspirações para matar outros políticos também. E isso ficou marcado na história como um dos primeiros assassinatos contra um presidente americano. Claro que vocês vão ver outras histórias semelhantes aí contra outros atentados de outros presidentes também, Mas essa foi uma das mais famosas por questões justamente ideológicas, que muitos não queriam que houvesse a abolição da escravatura em alguns estados dos Estados Unidos. E este caso eu trago aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!